Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 15 de fevereiro de 2023, sexta semana do Tempo Comum, quarta-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia: São Cláudio La Colombiere, apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Ano 1640, mais ou menos, Europa, sul da Espanha, que vivia aquele terror da Europa, né? Ali com a revolta dos reis nos anos 1200 e em seguida pelos anos 1500 e muito intensamente nos anos 1600, vivendo o protestantismo, quando as nações rompem com o Papa, com Roma, e começa também ali a Inquisição Protestante. A Inquisição Protestante, muito forte na França e muito forte na Inglaterra, levou a óbito, a morte, milhares, centenas de milhares de pessoas por simplesmente serem católicas. Uma perseguição grande que se estende também até o Brasil. No Brasil também, com a Inquisição Protestante, foram mortas centenas de pessoas até os anos 1700. Nesse cenário surge então São Cláudio de La Colombiere. Ele que era um questionador da fé, questionava tudo, mas foi convertido pelo amor poderoso do Senhor. Senhor Jesus, como São Cláudio viveu enquanto jovem, nem sempre me atrai as suas regras, as suas leis, nem sempre estão de acordo com aquilo que eu acho que é bom para mim e para os outros. Mas sua vontade há de prevalecer no meu caminho. Dai-me então entendimento, pureza no coração, né? Para que o Senhor possa me convencer das vossas leis. Diante da verdade eu te peço, converta-me, Senhor. Amém. São Cláudio de La Colombiere, rogai por cada um de nós. O salmo responsório de hoje é o Salmo 115. Ofereça ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor. Primeira leitura está em Gênesis, capítulo 8, de 6 a 22. Leitura do livro de Gênesis. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que ficou revoando até que se secassem as águas sobre a terra. Então, durante 40 dias, choveu sobre toda a terra e a terra se afogou em água. E, depois de 40 dias, Noé solta o primeiro pombo. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Tardinha, ela voltou, e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba novamente, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as suas inclinações, as inclinações do seu coração, são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz, enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno,
dia e noite jamais hão de acabar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lógico que esse texto a gente não pode considerá-lo de forma literal, assim, né? Como está escrito aqui, né? Eu volto a dizer que o Senhor não se arrepende. Como que o Senhor se arrepende se ele, na sua ciência total, ele é conhecedor do futuro, ele sabe do que tudo acontece. Ele sabe que o coração do homem tende ao mal. Ele sabe de tudo. Nenhuma surpresa há de acontecer diante de Deus. Mas o texto nos traz aqui uma intenção do Senhor. Enquanto a terra durar, então a terra terá um fim, né? Então, enquanto a terra durar, quantos anos vai acontecer? Pode ser que daqui a 2.000, 5.000 anos, 6.000 anos, e pode ser que no ano que vem. Mas, enquanto a terra durar, acontecerá plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Outra coisa também que nos revela o ensinamento de Gênesis hoje é que o Senhor prometeu que não iria mais amaldiçoar a terra por causa do homem, mas ele reconhece que a inclinação do coração humano ele é mau. Então, quando a gente tira do coração do homem Deus, o que sobra não é coisa boa não, irmão. Como é que uma pessoa sai de casa com a arma e vai falar que vai assaltar alguém inocente na rua e por causa de um celular atira na pessoa? Que é isso? Que ignorância! É totalmente sem Deus. A pessoa sai para cometer um assalto, não, um furto, um roubo, e sai já planejando matar uma pessoa. Tem que estar sem Deus no coração. Um homem sem Deus no coração vira uma coisa terrível. E é isso que nos revela no versículo 25, no versículo 21, em Gênesis hoje. A inclinação do homem é má. É isso que aconteceu também na experiência do santo do dia, São Cláudio de La Colombiere. Ele também questionava as leis do Senhor, ele questionava as leis, as ordens da igreja, ele questionava tudo, um jovem, mas ele entendeu que o coração do homem é má. A inclinação do homem também é má. Então, por isso as leis, por isso a severidade das leis, a condução das leis e a graça e a misericórdia do perdão em Jesus Cristo. E compreendeu que tudo isso era necessário, convertendo-se ao Senhor. Que possamos então entender que a nossa inclinação é má, mas estamos na mão do Senhor e vivamos a misericórdia do Senhor. Ao salmo de hoje, oferece ao Senhor um sacrifício de louvor, né? Porque sabemos que em meio à minha inclinação má existe a realidade de eu aceitar Jesus, de eu aceitar o Espírito Santo em mim. É Deus em mim que me torna uma pessoa boa. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor neste dia e para sempre e eternamente. Amém. Evangelho, Marcos, capítulo 8, de 22 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Chama a atenção que algumas pessoas trouxeram-lhe um cego. Então, eu quero louvar a Deus por meu pai, minha mãe, meus irmãos, alguns amigos que eu tive, pessoas que eu conheci na minha infância que me levaram à igreja, me levaram a conhecer Jesus. Quero louvar e bendizer pelo meu avô, minha avó, que me levaram a conhecer Jesus. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que eu tocasse nele. Quantas vezes nas nossas cegueiras encontramos pessoas na nossa vida que nos levaram a Jesus? E quantas pessoas você levou, conduziu também nas suas cegueiras a Jesus e pediu a Jesus que tocasse naquela pessoa? Versículo 23. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos deles, pôs as mãos sobre ele e perguntou: está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam.
Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Então, nossa experiência com Jesus, segundo aqui que nos passa o ensinamento desse evangelho, é uma experiência, às vezes, repetitiva. O Senhor passou a mão sobre o cego e ele recuperou a visão parcial. Depois ele toca novamente no Senhor, naquele cego, e ele volta a enxergar plenamente. Às vezes precisamos dessa experiência. Por isso que é importante a vida eclesial, a vida na igreja, a participação na comunidade, na vida na eclésia. Saber que nós estamos ali com todo o povo insistindo. Quantas vezes o Senhor terá que passar a mão sobre meus olhos para que a minha cegueira espiritual seja definitivamente curada? Essa experiência com o Senhor sempre disponível, sempre pronto para passar a mão sobre os nossos olhos, abrir a nossa visão do Espírito. O homem levantou os olhos e disse: estou vendo homens, eles parecem árvores que andam. É esta a impressão quando a gente não tem totalmente o Senhor Jesus no nosso coração. Versículo 25. Então Jesus voltou e pôs a mão sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aceito, Senhor, que o toque da tua mão sobre mim, sobre nós hoje, nos deixa curados. Que possamos enxergar as coisas com nitidez, enxergar os tempos que estão nas nossas portas, o cumprimento de cada profecia, enxergar que este é o tempo que se aproxima, o Senhor vem julgar os vivos e os mortos, enxergar com nitidez tudo o que está acontecendo nos tempos atuais. Tira, Senhor, da nossa vida esta cegueira, tudo que nos atrapalha a enxergar o mundo como ele é, e enxergar também o céu que se estende a nosso favor, protegendo-nos no nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo em nós nos purifique de todo pecado. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Através do programa Reflexão do Dia, nós queremos analisar a liturgia diária, as palavras, a primeira leitura, o Salmo responsorial, o Santo do Dia, o Santo Evangelho, e aí tirar a experiência do Senhor para nós, o que o Senhor quer passar para nós. E hoje ele vem nos pedir e também nos dizer que compreende as nossas dúvidas, mas, acima de tudo, nos pedir que vivamos a experiência da fé. Deixa o Senhor tocar nos teus olhos, deixa que o Senhor tire todas as cegueiras e que você enxergue nitidamente o que está acontecendo ao seu redor. Pedimos e invocamos a proteção do Senhor Jesus para as nossas vidas com a intercessão de São Cláudio de Lacombiere. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.